Bom dia, igreja, comunidade Verbo da Verdade. Primeiro quero dar os meus parabéns por mais um ano. Isso mostra o cuidado de Deus, mesmo em tempos difíceis. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de vocês. E que Deus continue abençoando e fortalecendo a igreja de vocês. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, estar junto aqui do pastor Marcelo, da pastora Leia, de membros conhecidos da igreja, e eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria de falar nessa manhã com vocês um pouquinho sobre a importância do legado, e como que isso envolve a família, e como que a Bíblia nos ensina a realmente nós deixarmos um legado para a próxima geração. E para nós isso deve ser um compromisso, uma responsabilidade. Nós, em outras palavras, nós estamos vivenciando uma corrida de revezamento, onde nós passamos e deixamos um legado para a próxima geração. É interessante que legado é algo que você pode deixar sem você precisar morrer. Às vezes, tem pessoas em vida que já deixaram um legado nas nossas vidas, né? Eu quero falar, inclusive, da família do pastor Marcelo e da família da pastora Rubens. Todos eles, de alguma forma, deixaram um legado na minha vida, que fizeram toda a diferença. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma criança, e eu fui abençoado pela igreja que nós éramos da Igreja Metodista do Butantã, e lá nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor ministrada por essas famílias, e graças a Deus, porque esse legado que eles deixaram ficou no meu coração, e hoje eu posso estar aqui com vocês, como pastor, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada é que as verdades mais profundas, elas têm que ser construídas em casa. A igreja é a parceira da família, mas a família ela é detentora da responsabilidade do ensino moral, emocional, social e espiritual de toda a família, dos filhos. Então, a igreja ela é parceira, mas a família é responsável, os pais são responsáveis pelos filhos, em ensinar os filhos, em levar um legado espiritual para a vida dos filhos. E esse desafio de passar a fé em fé de geração em geração. E eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 2, no verso de 6 a 12. Se nós lembrarmos, Moisés conduziu o povo de Israel no deserto, no Egito, depois que saiu do Egito, e Josué, ele assumiu a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. E é nesse contexto de chegando na terra prometida que nós vamos ler esse capítulo, que diz o seguinte: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Eu vou só destacar esse versículo aqui. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Por exemplo, Josué atravessou com o povo de Israel o Rio Jordão. Então, muitas pessoas viram esses feitos do Senhor. Deu vitória sobre Jericó. Mas, continuando, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres,
nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu era criança, na verdade já era adolescente, eu aprendi com o Marcelo, com o pastor Marcelo, ele ensinando, fazendo um panorama bíblico, e aí ele falou sobre o livro de Juízes, que o livro de Juízes é um ciclo de falhas, onde as pessoas, elas adoravam ao Senhor, depois, Deus dava vitória para aquele povo, e aí aquele povo se esquecia do Senhor, e logo começava a sofrer as consequências do pecado, até que Deus levantava um juiz, e aí, novamente, aquelas pessoas, elas se reclinavam ao Senhor novamente, e aí ia para um novo ciclo de virtude, e aí vinha para esse novo ciclo de falhas, e assim o livro de Juízes é um ciclo de falhas e virtudes e tudo mais. O ciclo, na verdade, de falhas. Seria muito bom se o povo se mantivesse, né, com o coração voltado ao Senhor. E logo depois de Josué, a próxima geração seguinte já abandonou o Senhor. E isso é muito triste, porque eles poderiam ter deixado o legado que eles receberam, eles perderam. Eles não levaram adiante. E eu gostaria de falar sobre, pelo menos possíveis 3 gerações dessa fase. E a primeira geração é a geração de Josué, que conhecia a Deus e as obras de Deus, e foram testemunhas de grandes feitos do Senhor. Hoje eu falaria de pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que oram, e que vivem a Deus, a espiritualidade, pessoas espirituais, pessoas que colocam Deus em primeiro lugar e depois o eu, pessoas que têm um compromisso com Deus. Mas depois tem uma geração seguinte, e eu imagino que havia uma geração ali meio que intermediária. Pessoas que provavelmente não foram testemunhas, mas ouviram de seus pais o que Deus havia feito naquele tempo. Pessoas que conheciam as histórias, mas talvez pessoas que não invocassem ao Senhor. Pessoas que provavelmente conheciam as leis, mas não conheciam o Deus da lei. Pessoas que, de vez de orar, talvez pedia para que o pai ou a mãe orasse. Pessoas que sabiam a respeito de Deus, mas não caminhavam com Deus. Pessoas que talvez colocassem a si mesmo em primeiro lugar, e Deus em segundo lugar. E depois eu imagino a terceira geração, que nós percebemos muito claramente no texto. Pessoas que não serviam a Deus, pessoas que não conheciam a Deus e nem mais as obras de Deus. Pessoas agora sem nenhum relacionamento com Deus e que foi se relacionando com os deuses dos povos vizinhos. Pessoas que, em outras palavras, começaram a comungar com a cultura daquela época. Pessoas que colocariam o seu coração, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Toda vez que você tiver um pai ou uma mãe que não sabe se serve a Deus,
muito provavelmente, você terá um filho que não serve a Deus. Precisamos estar cientes da nossa responsabilidade em vivenciarmos a nossa espiritualidade e a responsabilidade clara de nós deixarmos um legado. O simples fato de você ser cristão não garante que os seus filhos, a sua descendência, será cristã. Por isso que nós precisamos ensinar a repassar aos nossos filhos, à próxima geração, o nosso legado do nosso convívio com Deus. Quando nós lemos a carta de 1 Coríntios 2, 14 a 16, e depois o capítulo 3, de 1 a 3, Paulo vai falar de pelo menos duas espiritualidades muito claras aqui. Quem não tem um espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui está falando de um homem natural, que não tem o Espírito de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí fala de uma outra qualidade, de um homem espiritual. Um homem sem o Espírito é um homem natural. Um homem que não conhece a Deus, que precisa conhecer a Deus. E o homem espiritual é aquele que anda e caminha com Deus. Mas fala também de um outro tipo de homem. Irmãos, não lhes pude, é o 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Quer dizer, uma espiritualidade ali frágil, carnal, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. É muito interessante porque o texto fala que as pessoas carnais aqui não são pessoas que não vão na igreja, não são pessoas que talvez não cantem, não louvem, mas são pessoas aqui que têm problemas de inveja, de divisão, de relacionamento. Que a nossa vida espiritual diz a respeito do nosso trato com os outros. Me parece que a espiritualidade saudável reflete diretamente em nossa comunhão e em nossas relações. E o convite é para que nós possamos ser pessoas espirituais. Quando eu quero deixar aqui, sobre tudo isso que eu falei, agora um segredo para você. Na verdade, um segredo não, porque a Bíblia ela é revelação de Deus. Mas o Salmo 78, de 1 a 8, ele diz, qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? Então, eu vou ler com vocês o Salmo 78, de 1 a 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. É tão bonito chamando a atenção assim, nossa, né? Para nós inclinarmos o ouvido. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Aqui faz uma alusão à pessoa de Jesus, e esse texto é do Antigo Testamento. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos.
Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda não nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aqui o texto está deixando bem claro que aquilo que nós vivenciamos com Deus, as nossas histórias, o nosso aprendizado, nós temos que, por obrigação, deixarmos para a próxima geração. Eu acho muito bonita essa relação também como comunidade, porque meu pai, ele não me ensinou a palavra de Deus. Quem me ensinou foi a minha mãe. Mas, por exemplo, a família do pastor Marcelo, a família da pastora Leia, abençoaram a minha vida. Então, a igreja, ela fica como aquele suporte. E que eu dou louvo a Deus, porque eu recebi esse legado. Eu gostaria de dizer que essas coisas são fortalecidas também no Novo Testamento. E eu gostaria de ler aqui para vocês 2 Tessalonicenses 2,15, que diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer por viva voz, quer por carta nossa, quer por YouTube agora. Se apeguem à palavra de Deus no seu coração, deixa apegar essa palavra de Deus que está sendo repassada para você. Eu quero dar um outro exemplo do Novo Testamento, que é de Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Que diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, se você voltar para 2 Timóteo 1,5, você vai descobrir de quem que Timóteo aprendeu quando ele era criança. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Você tem a vovó, você tem a mamãe, e agora você tem o Timóteo, sendo encaminhado para ser pastor. Bom, nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos o que nós somos. Nós não transmitimos só o nosso intelecto, nós transmitimos também o nosso coração. Seu filho não precisa de um pai perfeito, de uma mãe perfeita, mas precisam de pais que sejam coerentes com a sua fé, que quando erram, pede perdão. Não será tão somente nas formalidades, agora é a hora de você sentar aqui comigo, que as pessoas irão aprender de Deus, mas principalmente na informalidade, isto é, através da sua vivência, de como você anda com Deus. Não será
tão somente por meio da Bíblia que você dita com a sua boca, mas através da palavra que você expressa por meio da sua vida, ainda que uma não anule a outra. Devemos repassar as nossas experiências com Deus. Eu vou recapitular uma coisinha que aconteceu com Josué quando ele passou o Rio Jordão. Eu vou ler para vocês agora Josué de 4, de 1 a 7, que diz o seguinte: Josué, ele tinha que passar pelo Rio Jordão, e eles tinham que pegar pedra do chão. E eles tinham que pegar aquela pedra e levar depois essa pedra, que eles pegaram no meio do local onde o rio parou. Eles tinham que pegar aquela pedra do chão e eles levarem aquela pedra até a tribo deles. E aí diz o texto bíblico aqui: elas servirão de sinal para você no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Aqui tem uma pergunta envolvida dos filhos. O que significam essas pedras? Os filhos iriam ver as pedras, e eles iam perguntar: pai, mas por que você guarda essa pedra? Provavelmente em cada tribo tinha a pedra, e eles deveriam colocar num lugar onde as crianças pudessem ver, os filhos pudessem ver. O que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Aquelas pedras serviam para lembrar a experiência que Deus deu ao povo de Israel, que ele parou o rio Jordão. E as crianças, elas poderiam ver aquelas pedras e perguntar para os seus pais: mas que pedras são essas? E os pais poderem explicar: essa pedra aqui foi muito importante. Certa vez aconteceu isso e isso. Eu lembro, em 2017, estava falando agora há pouco com o pastor Marcelo, que minha esposa teve câncer de mama, e ela teve que passar por todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia. E foi um período que a gente teve que falar com as crianças. Nós temos 2 filhos, a Mariana e o Estevão. O Estevão, uns 10 anos, a Mariana, uns 6. E a conversa que a gente teve com eles foi mais ou menos a seguinte: olha, a gente vai ver o que Deus vai fazer nessa história. A gente vai participar juntos do que Deus vai fazer. Na época não tinha garantia nenhuma. Na época a gente não sabia qual o resultado daquela enfermidade. Mas a gente sabia que Deus estaria com a gente. E o que a gente pôde perceber foi o cuidado de Deus com a gente. Graças a Deus, não só por causa do tratamento do câncer, e pela bênção de Deus da cura, mas também pelo cuidado e o amor e a manifestação de carinho da igreja. Chegavam presentes, lenços para minha esposa, visitas e orações e cuidado, muito cuidado. E meus filhos puderam presenciar e sentir o cuidado de Deus. Quando você vê a Páscoa do Egito, está lá em Êxodo 12, 26 a 27, diz o seguinte: Moisés recebe as instruções de Deus a respeito de como deveria ser a Páscoa. Como que Deus, para celebrar a saída do povo do Egito, graças às mãos do Senhor. E diz o texto: quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Então as famílias iriam sentar, comer do cordeiro,
Aí os filhos iam perguntar, mas que cerimônia é essa? O que está acontecendo aí? E aí você vai poder responder, foi Deus que nos tirou da escravidão do Egito. E diz o texto assim, olha, quando seus filhos se perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deus deixou uma cerimônia que eles deveriam fazer todo ano, para ser um memorial, um marco na vida daquela família, de que Deus é o nosso libertador. E hoje nós temos os nossos marcos, nós temos o batismo, nós temos a ceia, e que tudo isso serve para toda a família lembrar que Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz. O batismo é um marco da nossa salvação. Para as crianças perguntarem, mas por que está entrando nessa água? Ah, porque porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, porque a gente morreu para a vida que nós tínhamos e agora nós nascemos de novo. As crianças, elas se envolvem, a família toda se envolve na nossa fé. Lá em Esdras 10:1 diz o seguinte, 10:1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando e prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, e eles também choravam amargamente. Todos, as mulheres, os homens, os idosos, e as crianças, todos inclusos, chorando amargamente no momento de arrependimento do povo de Israel. Eu fico pensando no menino Davi. Davi, quando foi vencer o gigante Golias, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem que é esse gigante? Mas eu fico pensando, sabe no quê? Nos detalhes aqui, ó. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia que o exército de Israel era o exército do Senhor. Ele sabia que o Deus dele era um Deus vivo, e ele sabia que Deus estava do lado deles, e quem iria sofrer a derrota eram os filisteus. E aí eu me pergunto, da onde ele tirou tudo isso? Era um gigante, provavelmente uns 3 metros de altura. Davi era um menino, era um garoto. Ele foi levar marmita para os seus irmãos lá no campo de batalha. E ele fala, mas quem é esse aí? O olhar que ele tem a respeito do gigante. Da onde ele tirou? Tem uma historinha que diz o seguinte, olha, havia um pai, ele era um caçador, e um dia apareceu o urso, e ele venceu o urso. Aí ele senta com os 2 filhos, e ele conta como que ele venceu o urso. Um dos filhos prestou atenção. O outro filho não prestou atenção. Ficou brincando. Aí os filhos cresceram, se tornaram caçadores. E um dia apareceu um urso para cada um dos filhos. Quem venceu o urso? Bom, como não dá para ver o rostinho de vocês aqui, mas eu imagino que vocês saibam que foi aquele que ouviu a história do pai. Como vencer o urso? Pois é, Davi tinha ouvido alguma história de como vencer um gigante. Não pela sua própria força, mas por causa do Senhor dos exércitos, o Deus vivo e poderoso. Quem é esse?
incircunciso, filisteu, que ousa desafiar o Deus dos exércitos. Bom, eu queria falar justamente isso, que nós devemos deixar o nosso legado, que nós devemos, sim, fazer o esforço para levar os nossos filhos para a igreja, fazer com que os nossos filhos criem conexões com outras pessoas que têm a mesma fé que você, que os filhos devem conhecer os nossos memoriais, o domingo, a ceia, que eles devem participar de tudo isso, e que a melhor forma de fazer isso é através do convencimento e da persuasão. Sim, os filhos nem sempre sabem o que é o melhor para eles, mas se eles precisarem de uma vacina, nós vamos dar a vacina, ainda que doa no bracinho deles. Nós vamos dar comida saudável, ainda que eles não gostem. Nós vamos mandar eles para a escola, ainda que eles não queiram ir. Eles vão ter que fazer a lição de casa. Eles vão precisar ir para o médico. E eles precisam da palavra do Senhor. Então, eduque o seu filho no caminho que deve andar. A responsabilidade é nossa. A igreja é parceira sua. Eu vou terminar com uma historinha que eu levei o meu filho para uma viagem missionária, minha família toda, na verdade, e foi para o Pantanal. E ficamos 14 dias no Pantanal. Havia um missionário que havia levado o filho dele. Meu filho brincava com o filho do missionário todos os dias. Eles já eram amigos, então eles aproveitaram muito aquela viagem missionária. Meu filho tinha uns 9 anos. E eles acharam um pauzinho, e eles começaram a brincar com aquele pauzinho. E aí, um queria ficar com o pauzinho, o outro também. E aí e era perto do fim, era o penúltimo dia da viagem missionária. E eles brigaram por causa daquele pauzinho. E eles não queriam mais olhar um para a cara do outro. E meu filho estava com muita raiva do filho do missionário. E eu sentei com ele num banco à noite. E a gente ficou olhando para o céu, e o céu era todo estrelado. Aí eu falei assim, eu podia dar uma bronca, falar assim, vai lá agora e faça amizade com o filho do vizinho, ou com o filho do missionário. Que é certo, né? Não tem nada de errado nisso. Mas eu usei uma outra estratégia. Eu falei assim, como o nosso Deus é bom. Desde o primeiro dia que você chegou aqui, Deus te deu um amigo para você não ficar sozinho. Você pôde brincar todos os dias com esse amigo que Deus te deu. Você pôde nadar com ele. Vocês brincaram o dia inteiro. Deus não desamparou você em nenhum momento dessa viagem missionária. Deus te deu um sorriso todos os dias por causa desse amigo. Aí eu olhei para o rosto dele. Ele estava chorando. Ele falou assim, eu entendi, pai. Ele pegou o pauzinho, levou lá para o menino, entregou e falou, você pode levar esse pauzinho para casa, pois eu quero a sua amizade. Aprendeu. Na vida, sentado, conversando. Não desperdice seu tempo com a sua família. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és um Deus vivo. Que possamos deixar, ó Deus, um legado para a próxima geração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esta igreja. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo agora. Ministre sobre a vida deles, ó Deus. Por meio do teu Espírito Santo, a tua vontade. Que o Senhor também abençoe os filhos. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão distante do Senhor, que precisam ser alcançados pelo teu amor e pela tua palavra. Que o Senhor dê sabedoria e graça sobre cada um que está
ouvindo agora. Que possamos, Senhor Deus, amar, ó Deus, aqueles que estão próximos da gente, quer seja irmão, quer seja irmã, quer seja pai, quer seja mãe, que possamos querer sempre compartilhar das boas notícias e daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço, Senhor Deus, a Tua bênção, e te agradeço, ó Deus, por esta comunidade, pela vida dos pastores, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. Paz, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Palavra abençoada, Elias. Obrigada, porque realmente o Senhor te usou, né? E nós precisamos realmente ser ensinados e precisamos ensinar os nossos filhos. Eu pude aprender com os meus pais, né? Andar no caminho do Senhor, ficar firme no caminho do Senhor. E hoje eu passo isso para os meus filhos. E em nome de Jesus, Elias, eu terei netos. Eu quero que meus netos fiquem... Amém? Posso ouvir um amém ali para os dois? Mas eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu sou, assim, muito fã da sua mãe. A dona Florinda é uma mulher de fé. Pensa numa mulher de fé. Numa mulher de perseverança. Eu lembro que o seu pai não era cristão, né? Alcoólatra. E alcoólatra, verdade. Isso aí que eu admiro muito nela. Uma mulher que sempre estava junto ali com o marido e com os filhos. E ela ensinou os filhos no caminho do Senhor. Às vezes nós achamos, mas só eu em casa sou cristã. Então, meus filhos, não. Se você conversar com a dona Florinda, olha, é uma mulher de fé, de perseverança, de amor. Então, o Elias tem muita coisa, né, da dona Florinda, né, porque ela passou isso. Os seus irmãos também são firmes no caminho, não é verdade? Então não há desculpa, não é? Não há desculpa para nos ensinar os filhos no caminho do Senhor. O esposo não era na época, eu me lembro que eu fiquei no hospital com seu pai, quando ele ficou, eu, a Renata, ficamos, e ali nós oramos com ele, também, né? Então, você está desafiado, papai, mamãe, realmente, a deixar esse legado. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é a palavra do Senhor. É andar no caminho do Senhor. Não há riqueza maior, não é verdade? Eu gostaria de dar uma pequena lembrancinha para você, em agradecimento a Deus, né, pela sua vida, pela vida da Andréia também, que participou conosco na época. A Andréia trabalhava com as crianças, né, e fizeram a diferença, né, na nossa igreja, e faz a diferença lá na igreja de vocês. Eu creio que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família, que continue essa família abençoada, servindo a Deus, né, como missionários, né, como você diz, como missionários, que os teus filhos continuem firmes no caminho do Senhor. Amém? Vamos orar aqui pelo Elias? Senhor, nós te agradecemos por esta vida tão preciosa. Que o Senhor continue, papai, trabalhando, Senhor, na vida do Elias, da André e de sua família. Que o Senhor continue sendo ali a luz. Que o Senhor continue sendo ali o Salvador e o Senhor. Que o Senhor continue naquela casa, Senhor, e que naquela casa haja a paz que vem de Ti. A comunhão, papai, do Espírito Santo seja sobre a casa do Elias, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo as suas mãos para a batalha, para o ministério, para pregar a Tua palavra, para fazer diferença, papai, aonde o Senhor ainda enviar o Elias, papai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá bom. Pode deixar aí. Amém. Glória a Deus. Nós temos alguns avisos. Essa quinta-feira, nós vamos ter o nosso bate-papo entre elas. Tem sido bênção, né? O nosso bate-papo é pelo Instagram da nossa igreja, a cada 15 dias de quinta-feira. Uma quinta-feira é a célula de mulheres, a outra quinta-feira é o bate-papo entre elas. E nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre prevenção ao abuso infantil. Queridos, participem, convide pessoas, o papai e a mamãe, para participar.
Quem vai estar comigo, né, nessa live é a Márcia, minha cunhada. E a Márcia, ela tem mestrado, né, ela trabalha com criança já há muitos anos. A Márcia era criança, trabalhava com criança, né, dava aula de escola, o Elias sabe, né, disso. Dava aula de escola dominical. E ela trabalha nessa área. Então, mamãe, papai, participe desta live. Eu creio que será bênção para a tua vida, é prevenção. Então, tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos antes, é melhor depois, né? Do que você ter que ficar resolvendo a questão ou resolvendo um problema. Então, vamos prevenir. Amém? Nós temos também todos os dias, à noite, às 19h30, a nossa live de oração pelo Facebook. Por enquanto está tudo assim, né, gente? Pelo Facebook, pelo Instagram, é Zoom, é Google Meet, é dessa forma. Nós estamos aprendendo, né? Na verdade, eu tive que aprender mesmo, porque eu não sabia e ainda não sei. Eu dependo muito da Renata ainda para me ajudar a fazer essas coisas, né? Então, a live de oração às 19h30. Todos os dias. A live de oração também pelo Instagram, às quintas-feiras, às 7h30. E também nós estamos, esse mês, fazendo a oração pelas famílias, como o pastor Marcelo falou aqui. Ontem nós recebemos a visita do Ralph, né, foi uma bênção, foi muito gostosa a visita do Ralph, a Gabi, né, e o Rafael. Hoje nós vamos fazer a visita para a família que nós tiramos, vamos orar, que você possa marcar, não deixe passar, né? Marca com a família, ore com ela. Hoje acabei de receber um bolo aqui da família que vai orar por nós, glória a Deus, né? A questão desse negócio é que a gente engorda, né? Porque é um tal de ganhar bolo, ganhar torta, ganha tanta coisa, né? Mas glória a Deus por isso, né? Isso é a comunhão que nós estamos tendo de longe, né? Nós não podemos estar perto. Células de jovens e adolescentes aos sábados, dos adolescentes é às 20, é isso, Rubens? É às 20, né? E dos jovens, 21h30. Célula de homens, segunda-feira, essa não tem, mas a próxima tem a célula. E a escola de ministério todas as terças-feiras, que agora nós estamos estudando sobre a célula, né? Liderança de células. Então, participe, né, conosco. E também, a Rebeca pediu para falar sobre a oferta do projeto de Cotia. Cotia, Rebeca, você quer explicar esse projeto para nós, por favor? Nós temos o ponto missionário em Cotia com crianças. Então, agora vou entrar nesse projeto. A paz, irmãos. Vou explicar bem rapidinho. A gente vai começar a fazer uma nova forma de alcançar as crianças lá, já que a gente não pode reunir, né, presencialmente. E nós tivemos uma ideia muito legal de fazer atividades, pegar a atividade do nosso livro, imprimir, ou xerocar, né, enfim, a história e tudo mais. A gente vai montar uma pastinha para cada criança, vai pôr o nome de cada criança na pastinha. A gente vai dar lápis de cor, vai dar borracha, lápis de escrever. A gente vai pôr tudo dentro de uma pastinha. A gente vai, o Anderson, né, vai lá, porque lá na casa, perto da casa dele, ele vai distribuir na casa de cada criança essa pastinha para eles fazerem atividade e devolverem para a gente. E aí as crianças que devolverem vão ganhar um presentinho, né, um chocolate, ou um brinquedinho, alguma coisa assim, uma forma de incentivar essas crianças a participarem, né? Só que a gente precisa da ajuda dos irmãos, porque a gente tem que comprar esses materiais. A gente precisa comprar esses lápis de cor, a folha, a pastinha, né? A gente já fez a cotação disso, mas a gente precisa da ajuda dos irmãos, né? Então, quem sentir no coração, né? Se Deus tocar no seu coração, faça uma oferta específica, né? Quando você fizer a sua oferta, avisa que é para Cotia, né? Fala que é para esse projeto específico, que a gente já quer começar o quanto antes, né? Para que as crianças não fiquem sem receber, né, essas atividades, sem ouvir as histórias e tudo mais. Então, se você se sente desafiado, pode ser qualquer quantia que você puder, né? Você pode ofertar na conta da igreja mesmo, mas identifica como oferta para Cotia. Amém. É um trabalho lindo lá com as crianças de Cotia, né? Em nome de Jesus, ano que vem a gente está de volta, né, gente? Presencial, porque eles sentem falta. A Carol mesmo fala que eles sentem muita falta, né? E você, papai e mamãe, o Ministério Infantil hoje já
postou o vídeo da história, né, para as crianças. Coloque para o seu filho participar. Tem sido um trabalho muito bonito que elas têm feito. Elas fazem um trabalho com excelência, com amor, com carinho, né? A líder, né, a Raquel, a Carol. A Raquel, tem mais Raquel, as outras tias, né, outras professoras. Então, participe junto com o seu filho. Ele vai estar ali ouvindo, assistindo, participe junto com ele. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero só reforçar essa questão do trabalho em Cotia. Na verdade, é uma oportunidade de você participar, né? As crianças lá, para quem não conhece o trabalho, são crianças mais carentes, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, a gente, né, precisa estar realmente oferecendo isso para eles. Então, entenda isso como uma oferta alçada. Isso é tão bom, né? A gente poder fazer. É um trabalho contínuo, não vai ser só uma vez. A criança devolveu, a gente vai dar outra. Devolveu, vai dar outra, né? E se expandir, melhor ainda, até que a gente possa ter nosso tempo presencial. Então, você pode entrar no site, na conta da igreja, faz uma oferta e escreve, né? Oferta especial Cotia. Vai ser bênção, com certeza. E eu quero aproveitar, né, o tempo de desafio. Está ficando mais frio, né, pessoal? Vocês estão percebendo? Então, a gente costuma fazer nossa campanha. Vai se preparando aí, preparando o seu cobertor, sua roupa. Nós vamos preparar aqui um dia, já agora, no começo de junho, para fazer aquela virada nas ruas aí, para ver quem está precisando, né? Então, depois eu quero combinar uma forma, né? Como a gente está fazendo já aqui o culto ministrado pela igreja, dá para a gente trazer as coisas aqui e fazer o ponto de partida aqui. Então, separa o teu cobertor, roupa que você pode doar, nós vamos fazer uma virada nas ruas aí, tá? Então, vai preparando aí, vai trazendo aqui, deixando aqui na igreja, ou faz contato comigo, pastora Leia. Vamos estar, sim. O pastor Marcelo falou do cobertor. É interessante que nós fizemos no nosso condomínio, na Páscoa, né, distribuímos lá, lembra que nós comentamos, a mensagem e os bombons? E esses dias, a Rebeca, o Rubens, Maurício, nós estávamos juntos lá embaixo, veio uma vizinha falar conosco, perguntando se a gente precisava de ajuda para fazer algo social. Foi muito interessante, porque ela também recebeu, e as pessoas lá, como vocês sabem, ficam pedindo oração para nós, sempre tem alguém interfonando, pedindo oração. E ela veio falar conosco, se ela poderia ajudar de alguma forma. E ela deu a ideia, falou, olha, coloca aqui no condomínio, né, um aviso que vocês precisam de cobertores, e eu creio que aqui o condomínio vai ajudar. Então, se você também tiver alguém que possa ajudar, enviando, doando cobertores, que você possa fazer isso com a sua família, ou no condomínio que você mora, se pode fazer isso, né? Aí, no nosso caso aqui, pode. Então, isso já é uma ajuda. É muito bom. Amém? Amém. Vamos, então, orar, né? Oferecer esse culto ao Senhor, abençoar a tua vida. Se você coloca a mão no teu coração, você que está na sua casa, coloca a mão no teu coração. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por este culto tão maravilhoso. A tua palavra que nos estimula a sermos bênção para a próxima geração. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Elias, toda a sua família, Senhor, sua esposa, seus filhos. Obrigado por esse ministério. Obrigado, Senhor, por toda a comunidade Verbo da Verdade. Que o Senhor possa fortalecer esta igreja para toda boa obra, Senhor. Fortalece as nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra. E sabemos que essa guerra é espiritual, no sentido de continuar a proclamar o teu evangelho, Senhor, a todo tempo. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Que a unção do Espírito seja sempre abundante na tua casa, no teu lar. E a paz de Cristo, que excede o entendimento, seja presente na tua casa também, em nome de Jesus. Amém. Fala para a pessoa perto na sua casa, você aqui também, a equipe que está aqui, você é uma bênção. Diga isso para a pessoa aí perto de você. Você é
uma bênção. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe, queridos.